tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Boa noite, queridos irmãos. Que grande satisfação poder estar com vocês em mais um início de ano, um início dos nossos estudos, esses estudos que são muito bons para quem aproveita o estudo, para quem medita sobre ele. A intenção da igreja, quando proporciona estudos para o seu povo, é para equipar esse povo. É porque nós estamos trazendo do céu as palavras de Deus. Nós estamos trazendo palavras que vêm de um coração puro, de um coração santo, de um coração que se importa com o seu povo. Como é bom, irmãos, como é bom poder estar com vocês. Como é bom poder, de uma forma virtual, dar um abraço em vocês.
poder sentar numa roda, mesmo que nesta sala virtual, poder sentar, conversar, trocar ideias, falar desse Deus que de fato ele edifica cada vez mais a nossa vida. Nós estamos aí para iniciar esse ano, já iniciamos com algumas atividades, infelizmente pela nossa pandemia nós não conseguimos ainda iniciar com os nossos estudos nas casas, mas nós podemos aqui nesta sala nos encontrar quantas vezes nós precisarmos, quantas vezes for necessário, quantas horas for preciso nós ficarmos aqui. Sejam todos muito bem-vindos aí a esse momento de estudo. Para mim, eu digo de coração, para mim como pastor, ter cada um de vocês aqui nesta sala virtual me alegra o coração. E imagina o coração do nosso Deus, então, como ele fica satisfeito, como ele se alegra com todos nós. Que grande satisfação estar com vocês, irmãos. Nós queremos usar nesse momento o nosso caderninho do PEN de 2022. As famílias aqui da Congregação Concórdia, já muitas possuem já o seu exemplar. Se vocês quiserem acompanhar o estudo, ele está hoje, eu não vou começar com o primeiro estudo, mas eu vou iniciar com o segundo estudo, que está na página 15 do nosso caderninho, que tem como tema Abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. E é esse, na verdade, o nosso tema que nós queremos tratar nesta noite com muito carinho, com muita reflexão da palavra de Deus. E esse estudo ele foi escrito pelo nosso pastor presidente da IELB, pastor Geraldo Valmir Schiller. Tá? Então, um estudo aí conduzido e escrito pelo nosso pastor presidente. Ronaldo Gonçalves, muito bom. E Leonília Solimar, somos de Rapadura, Espírito Santo, Domingos Martins. Eita, muito bom, satisfação, viva vocês. Aê, muitos irmãos aí de todo o Brasil conosco. Como é bom poder estar com vocês e a Leci Kempin Ebert aqui também da Congregação Concórdia. Seja muito bem-vinda. Nós queremos invocar a presença do nosso Deus neste momento e logo em seguida nós vamos nos dirigir a esse Deus em oração e por isso eu peço que cada um de vocês eleve diante do Senhor o seu coração, a sua mente, a sua alma em plena confiança, na certeza de que esse Deus que sabe de todas as coisas, ele irá realmente ouvir a nossa oração e ele irá conduzir tudo na nossa vida da melhor maneira para a honra e glória do seu nome. Oremos. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença neste momento em nosso estudo. Nós precisamos que o Senhor venha estar conosco. Nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre todos nós, para que assim nós possamos ler, compreender e crer acima de tudo aquilo que o nosso coração e a nossa mente não aceita, não compreende. Nós queremos crer no Senhor. Nós não queremos duvidar de uma só palavra que procede da sua boca, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas em questão de segundos. Pai, nós queremos também rogar que esteja em cada lar neste momento, esteja em cada coração, esteja com cada pai de família, com cada mãe de família, com cada filho, abençoando para que as famílias permaneçam sempre firmes em torno da Tua palavra, para que elas sejam edificadas pelo Teu poder, para que elas tenham uma vida transformada todos os dias pelo poder do Teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, as nossas falhas de hoje, os nossos pecados,
os nossos pecados que nos afastam do Senhor, mas o seu perdão nos aproxima. Com o seu perdão, o Senhor nos abraça, nos acolhe e nos dá de novo alegria e sentido de viver cada momento. Nós queremos imensamente te agradecer por este dia e por esse momento de estudo que nós estamos tendo. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, uma satisfação aí, todos que estão conosco. Antes de nós, então, iniciarmos o nosso estudo, como nós vamos falar abençoados para abençoar, nós temos que cantar aquele hino, aquele belo hino: se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, que Deus esteja mostrando para cada coração o quanto nós somos abençoados pelo seu poder. Cantemos o hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros que andam bem, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Que legal, hein? Se nós pudéssemos de fato, conseguíssemos contar todas as bênçãos que recebemos do nosso Deus, são bênçãos realmente incontáveis. O poder de Deus, o cuidado de Deus com os seus filhos realmente é muito grande, é muito grande. Queridos irmãos, nós faremos neste momento, nós vamos dar início então ao nosso estudo, e eu quero começar com a leitura indicada, que é o texto de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. E ali está escrito o seguinte, então se alguém quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Gênesis 12, 1 a 9. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.
Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Esse é o nosso texto, irmãos. Esse é o nosso texto e é muito importante que nós olhemos algumas coisas. E o pastor Geraldo, ele coloca ali no nosso estudo, eu faço até questão de ler um pouquinho a introdução para compreendermos o que esse contexto ali ele é interessante. Pastor Geraldo ele coloca na introdução o seguinte: na encosta do Monte Hermon, ao norte de Israel, nasce o Rio Jordão. Quer dizer, então eles sabiam e sabe-se aonde nasce o Rio Jordão. Suas preciosas águas entram no território israelense e descem em direção ao sul. Por onde elas passam, deixam exuberantes sinais de vida. Quilômetros depois, elas desaguam no mar da Galileia, o qual fornece água e alimentos para muitas pessoas e animais. Olha como, e isso de fato a gente percebe nos nossos dias. Quem vive em regiões onde a seca ela é muito grande, sabe muito bem que o que está escrito aqui é fato. Na beira do rio, todas as plantas, todas as árvores que conseguem, com as suas raízes, estar ligada ao rio, pegar água, essas árvores, essa mata, eles conseguem permanecer verdes, mesmo que fique muito tempo sem chuva. E muito mais, elas conseguem produzir frutos. Quem consegue pegar a água do rio, aquela planta, ela consegue produzir os frutos na época certa. Então é interessante isso. E aí ele prossegue. Mas o Rio Jordão continua o seu curso após o mar da Galileia, e cerca de 110 quilômetros depois deságua no Mar Morto. Ao contrário do que ocorre ao longo do percurso do Rio Jordão e no Mar da Galileia, no Mar Morto não há nenhum sinal de vida, pois a elevada quantidade de sal impede a vida dentro dele e no seu entorno. Já fiquem com essa imagem na mente de vocês, onde nasce o rio, né? O Rio Jordão. O Rio Jordão ele começa a descer e ele começa a dar vida, tudo onde ele consegue ali, matar a sede, ali ele consegue também produzir. Ele chega até o mar da Galileia e quilômetros e quilômetros ao redor do mar, todas as pessoas que moram ali, elas conseguem tirar alimento, conseguem produzir, conseguem ter até renda desta água. Só que essa água que é boa, ela chega no Mar Morto. E esse mar não tem vida dentro dele pelo alto grau de sal que existe dentro dele. Por isso que ele é um mar morto, tanto dentro dele como em redor dele, nada se produz.
apenas existe o Mar Morto. E então o pastor coloca o seguinte: essa é a grande diferença entre os dois mares. O Mar da Galileia recebe aquelas preciosas águas, usufrui de tudo que elas oferecem, proporciona grande quantidade e variedade de vida nele e em seu entorno, e ainda possibilita que as águas continuem seu curso em direção ao sul, proporcionando múltiplas formas de vida para pessoas, animais e plantas. Mas o Mar Morto recebe todas aquelas águas, não produz nenhuma forma de vida. E o que é pior, tudo termina nele, pois o Rio Jordão encerra nele o seu curso. Então nós podemos dizer que o Rio Jordão, ele, entre o nascer dele e o morrer dele, em torno de 110, 120 quilômetros, mas ele nasce e aqui ele tem o seu fim. E é interessante, é muito importante que nós analisemos e tenhamos em mente esta imagem, porque ele vai fazer uma ligação interessante dessa explicação com o nosso texto. E aí ele acrescenta: essa figura do Rio Jordão serve de ilustração para refletirmos sobre o tema do nosso estudo de hoje: abençoados para abençoar. O texto bíblico que fundamenta o nosso estudo relata o chamado de Abraão e as promessas que Deus lhe faz. Observem que Deus chama Abraão, promete abençoá-lo e lhe diz: seja uma bênção. Deus não somente chama Abraão, Deus não somente faz promessas, Deus não somente cumpre as suas promessas com Abraão, mas Deus faz um pedido para Abraão: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E é importante nós analisarmos isto com muito carinho. As questões que são levantadas, a primeira questão: quais foram então as 3 grandes promessas que Deus fez para Abraão? Quais foram? Se nós pegarmos o nosso texto bíblico, se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós vamos ver no versículo 2, ele diz: farei de ti uma grande nação. Essa é a primeira promessa. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E é importante eu dar uma olhada que quando Deus chama Abraão para essa aventura, entre aspas, e quando Deus faz essas promessas para Abraão, ele tinha já 75 anos. Ele já tinha 75 anos e a Sara, sua esposa, era estéril. Eles não tinham filhos. Como é que ele ia se tornar? Como é que aquele casal iria se tornar uma grande nação? E de uma forma especial, como é que Abraão se tornaria o pai de uma grande nação, se a sua esposa não poderia dar filhos? E aqui eu vou fazer um parênteses. Quando Abraão recebeu essa promessa e ele sabia que a esposa dele não podia ter filhos, ele tentou resolver. Ele e Sara tentaram resolver esse problema para Deus. Quando o ser humano toma uma decisão no lugar de Deus, quando o ser humano quer resolver os problemas que Deus apresenta e que Deus diz que vai resolver, o ser humano estraga. E então Sara e Abraão tomaram uma decisão que na verdade não foi uma boa decisão, mas depois Deus resolveu o problema deles. Depois Deus encaminhou a solução
para que se tornasse menos, o menor sofrimento possível para ambas as partes. Tá? Porque Sara deu a sua empregada para que Abrão tivesse um filho com ela. E esse filho depois, essa mulher, acabou se tornando um grande problema na vida de Abrão. Então, quando o ser humano tenta resolver um problema que é de Deus resolver, que Deus vai resolver, nós só arrumamos confusão para a nossa cabeça. Isso é fato. Isso é fato. Então, olha, essa é a primeira promessa. Farei de ti uma grande nação, o abençoarei. Eu quero assim que nós entendamos corretamente esse abençoarei. Na verdade, tudo em nossa vida são bênçãos de Deus. Tudo, qualquer coisa, mesmo que para ti seja um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande dor. Mas tudo é bênção de Deus. Mas quando Deus diz aqui, eu te abençoarei, é claro que ele está falando de uma forma muito específica. De cuidar, de ter um coração feliz, de ter tudo de bom nesta vida. Começando já com a primeira promessa, que era ser o pai de uma grande nação. Quer dizer, Deus já estava ali dizendo para Abraão, eu vou resolver o seu problema. Eu vou resolver o seu problema. E a terceira promessa, e engrandecerei o seu nome. Olha, 3 coisas maravilhosas, 3 coisas fantásticas que Deus promete para Abraão. Engrandecerei o seu nome. O nome de Abraão se tornou tão grande que até nós hoje ainda contamos a sua história. Nós ainda contamos as maravilhas que Deus realizou na vida deste homem. Vejam o quanto Deus cumpre as suas promessas. Inclusive tem até um hino. Eu não vou cantar, né? Porque cantar não é o meu forte. Mas pai Abrão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Então o nome de Abraão se tornou tão conhecido, que nós até hoje ainda contamos a sua história. Então a Bíblia, ela nos relata que Abraão teve muitos problemas, mas mesmo assim ele foi ricamente abençoado por Deus. E Deus cumpre todas as suas promessas. Nasce o filho, né? Nasce o filho de Isaac, filho da Sara, com o nome de Isaac. E da descendência de Isaac surgiu Jacó e as 12 tribos de Israel. Aqui, fazendo uma ligação muito rápida com Apocalipse, Apocalipse menciona 144 mil salvos, né? Na verdade, ali é um número total de 12 vezes 12. Então ele quer mostrar que Deus ele quer salvar todos os povos, todas as tribos, todos os filhos de Deus. Número que mostra a misericórdia de Deus. E aí, dessa descendência então de Jacó, das tribos de Israel, nasce então Josué. Depois Deus conduziu o povo de Israel à terra prometida, Canaã, né? Deus liberta o seu povo, conforme o relato do capítulo 3 e 4 do livro de Josué. E finalmente Deus cumpre a sua promessa mais importante. Enviou Jesus, o Senhor e Salvador do mundo todo. Então olha, e Jesus vem justamente da descendência
de Abraão, né? Vem da descendência. Deus cumpre a sua promessa, então, com Abraão e, na verdade, com todos nós, né? Então nós vemos ali as 3 promessas de Deus. Depois Deus disse assim: seja uma bênção, e em você serão benditas todas as famílias da terra, né? De fato, Deus tornou bendita todas as famílias da terra, através de Abraão. O que essas palavras têm a ver conosco? Como essa bênção nos alcançou? Como é que a bênção pronunciada sobre Abraão, ela chegou até nós? Em Cristo. Como Cristo é descendente de Abraão, então ele, no sentido da mesma linhagem daquele povo, Cristo nasceu. Então a bênção de Deus nos alcançou. E Cristo, ele é, na verdade, a grande bênção que liga todos nós, né? Todas as nações que se curvam, todas as pessoas, todo o coração que se curva na presença de Deus, então tem a grande bênção de poder entrar no céu dos céus, onde é a morada do Papai querido. E aí então, vem mais uma pergunta interessante. Diante dessas reflexões que foram feitas aqui, nós temos assim algumas reflexões muito importantes para que nós também possamos pensar sobre elas. E tem uma questão que o pastor Geraldo coloca. Os integrantes do grupo, agora nós, né, como grande grupo aí, de forma online, percebem-se abençoados por Deus? Você se percebe abençoado por Deus? Seria muito interessante se nós pudéssemos conversar, discutir, trocar ideias. Infelizmente, eu penso que às vezes nós não nos achamos abençoados por Deus, no sentido de que de ter alegria na vida. Porque tem momentos que nós enfrentamos, e isso é natural para todo mundo, seja homem, seja mulher, seja criança, seja pastor, seja qualquer membro de uma congregação, o povo de Deus, qualquer um, pode passar por esses dias muito complicados e difíceis na vida. Às vezes, enfrentamos certas situações que não passam de um dia para o outro, que não se resolve de um dia para o outro. Aquele sentimento que pesa sobre o coração muitas e muitas vezes, que às vezes fica por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e como nós não sabemos e não conseguimos visualizar quando vai terminar, nós então percebemos que parece que não somos tão abençoados assim por Deus. E nos faz de novo a olhar para certas coisas da vida. E ele até cita alguns textos bíblicos que eu quero ler, pelo menos uns 2, 3 com vocês. O Salmo, por exemplo, 139, o versículo 13 e 14. Salmo 139, versículo 13 e 14, eles dizem assim, ó: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Quando alguém que de repente não consegue ver o que de fato está nesse texto,
ele pode achar que Deus mente, que as palavras são enganosas. Mas este salmo aqui, essas palavras, nós temos que levar essas palavras lá para o jardim do Éden. O nosso corpo, quando ele diz pois tu formaste o meu interior, é porque Deus formou cada um dos seus filhos, dos seres humanos. Deus nos formou com o seu poder, com a sua mão. Quando ele sopra nas narinas o fôlego da vida, ele dá vida para toda a raça humana. Aí ele diz: tu me teceste no ventre da minha mãe. Lá no ventre da nossa mãe, quem nos cuida, nos tece, nos faz nos mínimos detalhes é Deus. Quando ele diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Talvez alguém vai hoje olhar para uma pessoa especial, uma pessoa que não consegue caminhar, uma pessoa que tenha problema na sua perna, que ele tem dificuldade de locomoção, mesmo que hoje nós temos muitos equipamentos que ajudam essas pessoas. Talvez alguém vai olhar e vai falar assim: mas Deus não me formou então de forma tão maravilhosa como diz aqui o texto. Só que esse texto, por isso que eu falei, nós temos que levar essas palavras lá para o jardim do Éden. Quem optou pelos nossos sofrimentos, quem escolheu esse sofrimento, quem escolheu o afastamento de Deus, fomos nós. Com o afastamento de Deus, nós trouxemos toda espécie de sofrimento e de tristeza sobre nós. Isto é fato. Mas isso não tira o poder de Deus. Isso não tira o título de que Ele nos formou e de que Ele, em Cristo Jesus, é o nosso Pai. Então, olha, se vamos contar as bênçãos, eu quero que você se veja agora e que você responda no seu coração: você sabe que você recebe bênçãos de Deus? Você crê isso? Você crê que você é formado pelo poder de Deus? Pelas mãos de Deus? Tem problemas de saúde, tem problemas físicos, mas esses problemas são consequências de uma desobediência humana. Assim como por um só pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi por Adão, através de Adão, o pecado entrou e afetou toda a raça humana. Assim também por um só homem, Jesus Cristo, todo o pecado sai do mundo. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos esta vida, e aí nós podemos dizer de novo que em Cristo Jesus nós somos formados de forma assombrosamente maravilhosa. Porque em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos transformados, em Cristo nós temos uma vida plena com o Senhor. E isto é maravilhoso. Outro texto, Efésios 2:8, que aponta ali o nosso texto para nós lermos. Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Olha, você é salvo. Deus te alcançou a salvação. Deus dá para você a vida eterna em Cristo Jesus. E ele diz assim: isto não vem de você.
Ele está apontando para mim e dizendo: Volmir, você é incapaz, você não consegue ter a sua salvação, você pode mover o mundo, você não vai ter a salvação por você. Você depende de mim. Então, se você crê em Jesus, de fato e de verdade, você é abençoado por Deus. Deus te olhou. Deus olhou para ti com misericórdia. Deus mudou o seu coração. E Ele quer mudar. Se você ainda não permitiu que Deus mudasse o seu coração, pois permita que Deus mude o seu coração. Como é que a gente permite? A fé às vezes está no seu coração, mas é uma fé que não muda nada. Ela está ali, mas você não permite que você não joga fora o seu orgulho, sua ganância, sua cobiça. Você não se arrepende dos seus pecados. É desta forma que a fé até está no coração, mas nós não permitimos que Deus então faça toda a transformação em nossa vida. Pensemos sobre isso. E aí o versículo 9, eu vou ampliar um pouquinho mais. Ele citou somente 8, mas eu quero ir um pouquinho além. Ele diz assim, e que vai justamente de encontro ao outro texto que eu quero ler, que diz assim, não é de obras. Então a salvação não é por obras. Tiremos da cabeça que é Cristo e mais o que eu vou fazer. Não, não é isso. Ou é Cristo ou não é nada. Ou é Cristo ou não é nada. Não existe, eu vou ao céu. Eu gosto até de usar um outro termo. E hoje eu ainda falei, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu porque Cristo me leva para o céu. E é exatamente essa visão do nosso texto. Eu não vou para o céu pela minha força. Cristo me leva ao céu. Isso é evangelho. Isso mostra o amor de Deus. Que eu não mereço esse amor, mas Jesus me leva lá. Porque dentro do coração foi colocado pelo Espírito Santo, que também é um presente, a fé em Jesus. Então não é de obras para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar por estar podendo caminhar, por conseguir ter os meus 2 braços, por conseguir fazer os meus trabalhos. Já imaginaram como é que alguém que hoje está dependendo, que está só numa cama, deitado, ou de alguém que não tem condições nenhuma de caminhar, de trabalhar, se a salvação fosse por obras, então essas pessoas estariam eternamente condenadas. Não. Graças a Deus que não é por obras. Porque já imaginaram se fosse por obras, o quanto o nosso coração seria orgulhoso e ganancioso cada vez mais? E talvez até tripudiássemos em cima das pessoas por achar que nós somos melhores que eles. Graças a Deus não é por obras. Até mesmo porque eu não sei se todas as minhas obras que eu fiz até hoje me levaria para o céu. Então tira isso da cabeça, é Cristo, somente Cristo. E aí ele termina no versículo 10. Pois somos feitura dele. Quer dizer, olha só, o Salmo 139 que nós lemos agora, versículo 13 e 14, nós somos feitura dele. Ele nos fez. Está reforçando aqui aquele texto do Salmo. Criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo.
para boas obras. Aqui está uma finalidade do ser humano e que vem muito de encontro ao tema do nosso estudo. Nós somos criados em Cristo para boas obras. Nós não somos criados por Deus para cruzar os braços e dizer eu tenho e o resto que se lasque. Nós não somos chamados por Deus para nós dizermos para os outros, eu estou salvo agora, eu não tenho mais nada com vocês. Deus me ama mais do que ama vocês. Isso é mentira. Deus não me ama mais do que ama qualquer outra pessoa. E se eu falar isso em algum momento, eu estou sendo mentiroso. Porque o amor de Deus, a morte de Cristo, foi por todas as pessoas. Cristo não morreu pelo fulano, pelo ciclano e pelo beltrano. Mas Cristo morreu por todas as pessoas. E Ele tem o desejo de que todos sejam salvos. Então Deus nos criou, Deus nos chamou, Deus nos deu um presente, a salvação eterna, para que nós, agora, nesta fé, nesta salvação, na certeza de uma vida que já é nossa em Cristo, nós pratiquemos boas obras. Para testemunhar a fé que temos em Jesus Cristo. E aí ele diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E por isso, nós não podemos nos conformar com as coisas deste século. Nós não podemos, como povo de Deus, concordar com as coisas como estão sendo colocadas no mundo. A nossa missão, a nossa função como cristãos é pregar o Evangelho, é falar da palavra de Deus, doa a quem doer. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós podemos nos dar as mãos, nós podemos caminhar juntos, nós vamos nos abraçar, mas sempre quando todos estão juntos na mesma verdade, com a mesma intenção de levar Cristo ao coração dos outros. E aí vem então mais um texto que eu quero ler com vocês. Depois ele mostra o Salmo 123, que é um salmo que vocês sabem de cor e mostra, na verdade, o nosso verdadeiro pastor, né? Mas o outro texto é 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Aí vem a ideia justamente, então eu sou abençoado, eu já recebi a salvação. Então Deus já me abençoou. Deus já cuidou de mim. Deus já me deu aquilo que ele queria me dar. Agora, veja o que diz lá o versículo 9 e 10. Vocês, porém, são a geração eleita. Olha, esse termo é fantástico. Escolhida. Nós somos os que creem hoje, nós somos a geração eleita. No nosso tempo, nesse mundo que agora nós vivemos, nós somos a geração eleita. Sacerdócio real. Então não venha somente aquela ideia, e a nossa igreja, infelizmente, é muito pastorcentrismo, né? Se centraliza muita coisa na pessoa do pastor, e alguns, infelizmente, têm a ideia de que pregar o evangelho é só função do pastor, nós pagamos seu salário para isso. Então, pastor, vai lá, faça o seu trabalho. Vai lá visitar uma pessoa.
Ela me falou que ela não acredita, então o senhor vai lá e fala com ela. Ué, vai lá e fala você. Porque todos nós, diz aqui, nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes do rei. A obrigação, a função de levar o evangelho, de ser uma bênção na vida das outras pessoas, é de todos. Não é do pastor. Não é só dele. O pastor, ele é um líder dentro de uma congregação e que ele sozinho não faz muita coisa. Mas quando nós nos abraçamos como povo de Deus, é diferente. Então nós somos sacerdócio real, nação santa. Não que nós não temos pecado. Não que nós não temos pecado, até porque se fosse por isso eu não poderia estar aqui falando com vocês. Porque nós pecamos. Então ele diz aqui, vocês são a nação santa. Por quê? Porque são perdoados. Porque Deus tira a culpa do pecado. Então por isso nós somos uma nação santa. Desde agora, não só depois na eternidade. Nós temos que tirar da nossa ideia aquele pensamento de que não, depois que eu morrer. Não, é hoje. É hoje. A ação de Deus na vida do seu povo não é só depois, mas é hoje. Deus nos torna uma nação santa hoje. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande também, para dizermos, olha, que se eu morrer essa noite, eu posso ficar tranquilo, porque os meus pecados são perdoados em Cristo. Eu estou em Cristo. Uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos mais ao diabo. Antes sim nós pertencíamos. Todos nós aqui. Todos nós, quando nós nascemos, estávamos no ventre de nossa mãe, ainda nós já pertencíamos lá ao diabo. Nós pertencíamos ao inferno. E essa é a nossa teologia, de dizer que todas as crianças, por que nós enfatizamos, e a Escritura enfatiza, que todas as pessoas precisam ser batizadas? Porque o batismo, diz 1 Pedro, salva vocês. O batismo transforma vidas. O batismo renova o coração. Cria em nós um coração novo, como diz o Salmo 51. Então, o batismo agora, ele é fundamental na vida de uma pessoa. A pregação do Evangelho precisa acontecer para que alcancemos o poder de Deus, está na palavra de Deus. Não está em mim, não está em vocês, mas quando nós pronunciamos palavras de Deus, e essas palavras puramente, no seu puro sentido e ensino, nós estamos de fato levando o poder de Deus para as pessoas. Então nós somos propriedade de Deus e isso é muito consolador. Isso é muito consolador para o século que vivemos. Com tantas adversidades, com tanta dificuldade de se pronunciar o que se pensa, e é interessante que o povo que não acredita, o povo que bate na igreja, o povo que vai contra Deus, eles pensam que eles podem pronunciar todas as palavras e nós não podemos defender a nossa fé. Que nós não podemos dizer uma palavra sobre qualquer coisa, que o mundo já acha que nós somos homofóbicos, que nós somos separatistas, que nós somos sei lá o quê. Mas não, nós temos direito. Nós temos direito. Nós podemos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando nós falamos da parte de Deus.
Então nós somos tudo isso que eu falei até aqui agora. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, exatamente o texto de Efésios agora, final, o versículo 9 e 10. Né? Aqui ele está de novo ressaltando que nós não fomos chamados para cruzar os braços, mas nós somos chamados por Deus para proclamar, para se engajar. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que estão aqui comigo e a todos que ainda irão assistir esse estudo, vão participar dele, vamos se engajar no trabalho. Veja uma forma de você poder servir, de você poder proclamar, porque aquilo que nós proclamamos são palavras do Rei. E por pertencermos a Ele, nós podemos falar. Agora vem o versículo 10 que diz: antes vocês nem eram povo. É exatamente aquilo que eu falei antes. Antes nós não éramos povo. E a gente lê assim e às vezes nem se pergunta, mas o que eu era então? Ora, antes eu era filho do demônio mesmo. Antes nós adorávamos o diabo e pronto. Como diz a Escritura, filhos das trevas. Sim, por mais que isso possa doer no ouvido de vocês e doer no coração talvez, mas é exatamente isso. Nós não vamos tampar o sol com a peneira, nós éramos assim. Antes, diz o texto, vocês não eram povo. Mas agora são povo de Deus. Ufa! Que alívio, né? Nossa, que bom, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós somos povo. Hoje nós somos povo de Deus. Que alegria, que bênção, que privilégio. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa misericórdia vem em Cristo Jesus. Essa misericórdia vem em Cristo Jesus. Então, se nós não nos vemos abençoados, irmãos, que povo triste nós somos? Se nós pensamos que nós não somos cuidados e abençoados por Deus, que povo triste nós somos? Nós somos miseráveis. Nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema muito sério de fé. Eu quero que vocês se vejam como povo abençoado. É exatamente o tema da nossa mensagem. E a segunda pergunta, só ressaltando ainda algo realmente bacana, que nós como povo de Deus, como propriedade de Deus, como uma nação santa, como filhos do Rei, sacerdotes do Rei, lá no Salmo 23 nós temos a figura excelente do bom pastor. E esse pastor, ele amou tanto, ele me ama tanto, ele ama você de uma maneira tão especial. De uma maneira tão carinhosa, ele cuida de vocês. Ele diz no versículo 4: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então não importa, irmãos. Nós somos chamados, nós vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Por quê? Porque esse pastor, ele está conosco. Ele nos guia, ele nos guarda, hoje e sempre. Então que grande privilégio. E aí vem a outra questão. Podemos nos considerar menos abençoados do que Abraão? De forma alguma. Nós não somos menos abençoados do que Abraão. De nenhuma maneira. Na geração de Abraão,
ele foi abençoado, muito abençoado. E tanto é que as promessas que Deus fez para Abraão lá atrás estão se cumprindo hoje. Estão até hoje se cumprindo. E Deus não mente nas suas promessas. Deus cumpre cada uma delas. Agora, na nossa geração, nós somos tão bem abençoados quanto foi Abraão. Eu quero que vocês, povo de Deus, se sintam abençoados. Eu quero que vocês se sintam cuidados por Deus. Privilegiados por conhecer, por crer nesse Deus. E aí a outra pergunta que vem aqui no nosso estudo: como estamos administrando essas bênçãos em nossa vida? Bom, esse é um outro departamento que exige muito, né? Eu penso que só nessa questão nós podemos pensar muito tempo. E aí eu quero incentivar vocês para que vocês lá na sua casa, com o seu esposo, com seus filhos, sentem agora e perguntem e respondam para vocês mesmos: como eu estou administrando essas bênçãos que eu recebi? Como eu estou administrando o meu tempo? Como eu estou administrando o meu dinheiro? Como eu estou administrando os meus filhos? O meu matrimônio? Como eu estou administrando a minha fé? Essa semana alguém me disse: pastor, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Cristo. Eu até acho e penso que realmente algumas pessoas podem ir para o céu sem estar na igreja. Mas eu posso dizer que está administrando muito mal o seu tempo, porque não está cuidando da fé, não está vendo necessidade de estar com o povo de Deus, de comungar, de estar na mesma ceia que o povo de Deus. Então, alguns problemas tem. Nós temos que admitir que alguns problemas tem. E algo assim para nós pensarmos, né? Que quando nós nos afastarmos do bando, cuidado. Assim como um leão vai atrás da sua caça, ele procura aquela que está fraca, aquela que está doente, para atacar, aquela que está afastada do bando. Cuidado, para que nós não nos afastemos. Porque assim nós ainda podemos tentar nos proteger e nos guardar. Satanás faz exatamente isso. Ele ataca de uma forma muito ferrenha pastores, líderes das congregações, os líderes que estão à frente do trabalho. Ele ataca de forma muito brutal, sem dó e sem piedade. Mas nós sempre estamos aí juntos para dizer: olha, não desista, vamos orar, vamos participar da ceia, porque ali Deus vai nos fortalecer. Então pensemos sobre isso. Como é que nós estamos administrando as bênçãos que recebemos de Deus, inclusive a nossa fé? Como eu estou administrando isso? E ainda mais uma outra questão: somos mais parecidos com o mar da Galileia ou com o mar morto? Né? Nós recebemos água de Deus, mas nós também, ao mesmo tempo, estamos distribuindo água, estamos distribuindo bênçãos que recebemos? Ou nós somos igual ao mar morto, que a água chega ali e ali ela fica, não produz mais nada, porque o grau de sal ali é muito forte. Responda ali: você é mais parecido com o mar da Galileia ou com o mar morto? Que Deus nos guarde aí para nós sermos muito parecidos aí
com o mar da Galileia. É essa a vida que Deus espera dos seus filhos, que recebamos bênçãos, mas que também entreguemos bênçãos para as outras pessoas que nos cercam, tá? E aí, só para concluir então o nosso momento aqui, nosso estudo de hoje, na conclusão, ele diz assim: o propósito de Deus não termina em nós e em nossa vida aqui neste mundo. É legal essa frase e é muito bacana essa visão. O propósito de Deus não termina em mim, tá? Deus chegou em mim e falou: agora sim, tá bom, aqui acabou a minha missão, aqui acabou tudo. Não. Deus chega em mim, mas Ele quer também passar para as outras pessoas. O propósito de Deus não é só eu, não é só você, mas é outras pessoas. Deus tem planos eternos para cada um de nós e por meio de cada um de nós na vida dos nossos semelhantes. Então Deus é o texto de 1 Pedro aí, e Efésios aí é fantástico para isso. Por isso Ele enviou o seu amado Filho Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. E eu só quero citar aqui no final ainda do nosso texto ali na página 19, uma citação que ele tirou do livro Discipulado, de Dieter Bonhoeffer. Ele afirma assim, com sua encarnação, Cristo colocou-se entre mim e as relações com o mundo. Não se coloca apenas entre mim e Deus, mas está igualmente entre mim e o mundo, entre mim e os outros homens e coisas. Ele é o único mediador do mundo inteiro. Então esta frase ela é fantástica também, irmãos. Cristo ele se coloca entre nós e Deus, ele é um mediador, ele media, ele faz a intermediação aqui, mas ele também quer ser o intermediário entre eu e vocês. No nosso relacionamento, Cristo quer ser o intermediário. E é legal isso, porque em Cristo nós conseguimos nos perdoar, em Cristo nós conseguimos perdoar o próximo e pedir perdão. Em Cristo nós conseguimos viver e nós vamos procurar viver de uma forma correta, nos auxiliando, nos ajudando. Então é nessa visão que ele coloca que Cristo é o intermediário, e nesse sentido de nós levarmos para as outras pessoas o que também recebemos. Que Deus assim esteja sempre com cada um de nós. E eu termino com as palavras aqui do pastor Geraldo: tendo Jesus Cristo como mediador das relações de Deus conosco e das nossas relações com o próximo, certamente seremos ricamente abençoados e seremos uma grande bênção para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre por isso. Irmãos, que texto, que estudo maravilhoso, que conteúdo bacana, quanta reflexão nós podemos ter. Eu tenho certeza que vocês ainda abordariam muitas outras questões que eu não abordei, para ver o quanto é importante esse texto em nossa vida. Que satisfação em ter todos vocês aí conosco. Temos muitos aqui, irmãos, que estão aí, que chegaram depois. Eu nem vou conseguir ler o nome de todos, mas aqui vamos ver se tem algum recado especial. Ivani Estrela Fleal diz: parabéns, pastor, por estas lindas palavras. Que mensagem linda, obrigado aí, louvado seja Deus, né? Queremos sempre ser instrumentos e agradecemos a Deus pelo pastor Geraldo, que também o inspirou para preparar esse estudo. Marlene Zenkner escreve: como somos abençoados através desta mensagem maravilhosa.
Louvado seja Deus aí, Marli, porque vocês estão percebendo o quanto são abençoados por esse Deus de poder, né? Então, maravilha. E a Regina escreve, quero agradecer a Deus, né? É isso aí. Mais alguma outra mensagem? Vamos ver aqui. Aqui o Ronaldo Gonçalves pede, toca o hino Eu Avisto uma terra feliz para onde irei para sempre morar. Olha, bela sugestão de hino, hein? Eu vou tentar encontrar aqui, Ronaldo, só um momentinho. Depois nós vamos orar, fazer oração. Deixa eu até ver se eu encontro ele aqui rapidinho para poder atender o seu pedido. E atendo ele com muita alegria, sem dúvida nenhuma, tá? Eu atendo o seu pedido se eu conseguir achar ele aqui rapidinho. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar ele aqui. Mas eu tenho um outro hino preparado que vai muito de encontro à nossa mensagem, Ronaldo, que fala de bênçãos também, né? Seja Deus gracioso e nos abençoe. Então, no momento apropriado, eu quero tocar esse hino aí para vocês daqui a pouquinho, depois da nossa oração, tá? Depois da nossa oração, nós vamos então tocar este hino. Irmãos, eu quero usar a oração que o pastor Geraldo escreveu e colocou em nosso texto, e logo após todos os pedidos que eu dei a olhada aqui, algumas pessoas colocaram, todos esses pedidos aí, eles estarão também, de certa forma, incluídos na oração do Pai Nosso, tá? Quem já teve a oportunidade de ler o livro, a obra, a oração que veio do céu, inclusive estou com a camiseta aqui, ó, da obra, né, a oração que veio do céu. Quem conseguiu ler já o livro viu que o Pai Nosso, ele engloba todos os setores da nossa vida. E quando nós orarmos o Pai Nosso, depois nós estaremos apresentando todos os vossos pedidos e agradecimentos naquelas palavras. Então vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai Celestial, prometeste e abençoaste o teu servo Abraão, e por meio dele abençoaste a nós e a todas as famílias da terra. Nós te agradecemos porque nos alcançaste com as tuas graciosas bênçãos, especialmente pelo perdão e a salvação que nos dás pela fé em Jesus Cristo, teu amado Filho. Ajuda-nos a recebê-las sempre com alegria, gratidão e responsabilidade, para que por meio de nós tu possas alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nossos avisos aí. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui, um forte abraço a cada um de vocês que está presente nesse estudo. É uma maravilha, agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos ser uma grande bênção na vida das outras pessoas também. Tenho aqui um convite a fazer a vocês. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o nosso culto online às 19 horas, tá? Então nós estamos continuando, nós queremos sempre proclamar cada vez mais a palavra de Deus, e até eu peço
que vocês compartilhem, na medida que vocês entrarem para participar das atividades, compartilhem o link do estudo, da mensagem. Isso certamente vai estar ajudando muitas pessoas, tá? Quem ainda não se inscreveu e gostaria de se inscrever lá no meu canal do YouTube, agradeço a todos que já lá estão. E compartilhem, sempre é uma forma de testemunhar a fé que nós temos no nosso Deus Todo-Poderoso. Certamente você estará sendo uma grande bênção na vida dos outros. Eu quero aqui também dizer que na quinta-feira à noite, se houver pessoas aqui em Cacoal, irmãos que talvez estejam ali participando, gostariam de entrar para a igreja, fazer a profissão de fé, quinta-feira à noite tenho previsto aí começar essa atividade de forma presencial. Então, se tiverem interessados, gostaria que entrassem em contato comigo para a gente poder estar encaminhando esse assunto da melhor maneira. Tá bom, irmãos? Um grande abraço. Aqui tem até algumas... Só vou ler aqui um comentário. A Eunice Mil que coloca: gostaria muito de adquirir o seu livro, pastor, mas moro muito distante. Existem duas opções, Eunice. Uma opção é você entrar em contato comigo. A Nelly tem também o livro aqui. Nós podemos encaminhar direto daqui para a senhora, com direito a autógrafo e dedicatória. E também, ou a outra opção é entrar em contato direto com a editora Concórdia. Se entrar no meu canal do YouTube, lá eu postei o link, que basta clicar no link, já vai abrir direto na página do livro para poder adquirir o mesmo, tá? Então, não importa se mora longe ou perto, hoje, graças a Deus, os correios aí, eles ajudam e ajudam muito aí fazer chegar até vocês a literatura. Tá certo? Então, irmãos, um grande abraço, tenham uma excelente noite de descanso, tenham um excelente resto de semana, né? Amanhã à noite no nosso culto todos estão convidados a estarem conosco. Um beijo no coração, forte abraço, e deixo com vocês então o nosso último hino, seja Deus gracioso e nos abençoe.